Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Queria conhecer você. Tem alguém? Dá um tchauzinho assim para mim. Deus abençoe vocês, vocês são bem-vindos. Mais alguém lá atrás? Lá, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos, que a cada dia vocês possam avançar, crescer e prosperar. Que Deus possa abrir portas e derramar sobre a vida de vocês favor e graça da parte dele. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, bem rapidamente. Hoje pela manhã, nós tivemos um culto muito gostoso. Teve gente que vem no culto à noite e não vem no culto de manhã. Aí hoje de manhã, tinha alguns casais que falaram assim, nossa pastor, mas o culto da manhã é gostoso, né? Eu falei, tem dia que eu estou bonzinho, tem dia que eu amanheço, né? Mas hoje pela manhã nós tivemos um culto bem abençoado, bem gostoso, e hoje à noite não vai ser diferente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você de uma forma extraordinária e sobrenatural. Eu quero dar boas-vindas também aos nossos internautas que estão aí nos assistindo, a pastora Keila, né, a Duda, o pessoal que está lá Tem gente que nos assiste no Alasca. Eu gostaria de saber quem é. Nós temos um seguidor assíduo no Alasca. Eu nem sei como é isso, mas você que não sei quem que é, um dia você podia mandar uma mensagem para nós aí, né? Porque o Instagram, o YouTube, ele mostra aonde estão as pessoas que nos assistem. E sempre tem um seguidor no Alasca. É impressionante como a internet alcança pessoas em todos os lugares do mundo. Então, você que está nos assistindo pela internet, que Deus possa te abençoar, fazer, né, prosperar os teus caminhos, que a presença de Deus, que a graça de Deus esteja sobre você todos os dias. Marcos capítulo 9, verso de número 23. Marcos capítulo de número 9, verso de número 23. O tema da minha mensagem hoje é: tudo é possível. Fala comigo, tudo é possível. Você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que tudo é possível? Porque essa história é de um homem que chega para Jesus com um filho endemoniado, um filho que tem, sabe, não só demônios, e a Bíblia diz que esses demônios às vezes querem matar essa criança. Joga essa criança no fogo, sabe, faz coisas terríveis. E esse homem chega para Jesus e dá uma palavra para Jesus. Ele diz, olha Jesus, se o Senhor pode curar o meu filho. E aí Jesus então responde para esse homem, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E aí Jesus agora vem para mim e para você dizendo, olha, se eu e você, se nós crermos, tudo é possível ao que crer. Jesus dá essa resposta a um pai desesperado. Jesus dá essa resposta a um pai que não encontra mais solução para o filho. Até os discípulos, ele chega para Jesus e diz assim, olha, até os seus discípulos já oraram, já fizeram a dança da chuva, já deram um banho de sal grosso nele, já fez tantas coisas e nada resolve. Nada resolve. E a maioria das vezes a nossa vida é assim, nós só vamos até Jesus, lógico que toda regra tem a sua exceção, nós só vamos até Jesus por uma dificuldade, por uma luta, por uma tempestade, por algo que estamos vivendo ou passando. Sabe, mas às vezes quando nós chegamos para Jesus, às vezes Jesus não nos dá resposta nenhuma. Às vezes Jesus não faz nada, não fala nada, não move nada. E agora ele vira para esse homem e a resposta de Jesus para ele é simples, sabe? Mas além de ser uma resposta simples, ela é poderosa e ela é profunda. Ele diz, se você crer, tudo é possível.
Jesus não diz, olha, eu vou curar ele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Ele diz, olha, se você crer. E o que é fé? Fé não é apenas uma emoção ou uma sensação. Fé não é algo que eu pego. Fé não é algo que eu preciso arrepiar para sentir. Ninguém compra fé no supermercado, ninguém compra fé na igreja. Não adianta você orar para ter mais fé. Ah, pastor, eu vou orar para mim ter uma fé grande. E não é necessário você ter uma fé grande para receber algo de Deus. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, não é pelo orar. Eu vou dizer novamente. A fé, ela vem pelo ouvir. Não é pelo tanto que você ora. Não é pelo tanto que você tem relacionamento com Deus. E como que eu posso aumentar a minha fé? Porque tem gente que diz assim, pastor, ora por mim porque o senhor tem fé. Não é questão de ser grande ou pequena. Você está aí? Porque Jesus vai dizer assim, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda, eu trouxe há mais ou menos uns 8 anos de Israel, eu trouxe de Israel um vidro de semente de mostarda. Eu já dei mostarda na igreja para o povo comer. Lembra, pastor? Eu dei mostarda para o povo comer, já dei mostarda para o povo levar para casa, já dei mostarda para o povo plantar, e olha que o vidro é desse tamanhozinho, e o negócio não acaba. Está lá em casa até hoje, porque a semente de mostarda, ela é desse tamanhozinho, você quase não vê. Então não é uma questão de ter uma fé grande, ou de ter uma fé pequena. Não, pastor, não. Porque Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a este monte, lance daqui para lá, e ele vai acontecer. Então fé não é uma questão de ser grande ou pequena, não é uma questão de você sentir. Fé não é um sentimento, fé é uma convicção. Fala comigo, convicção. E essa convicção, ela precisa nos mover na direção daquilo que Deus está dizendo, ou daquilo que eu creio. Olha o que Jesus está dizendo. Se você disser a este monte, então a sua fé, ela não precisa ser grande nem pequena, ela precisa ser direcionada. E a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora, eu preciso que você entenda que a sua fé, ela também pode aumentar. Ela pode o quê? Aumentar. Com o passar dos dias, dos anos, a sua fé pode aumentar. Vem aqui, Antônio, fazendo favor. Vamos fazer um teatro aqui, só para você entender como que funciona a fé. Eu acabei de dizer na palavra da oferta que tem muitas pessoas que esperam ter para fazer. Tem gente que não, tem gente que faz sem ter. E aí funciona assim, ó. Tem gente que fala assim, pastor, eu queria ter uma experiência com Deus, eu queria ter uma experiência, sabe, com Deus. E funciona assim, ó. Faz conta que isso aqui é algo pequeno. E o Antônio tem. E aí, o Antônio está dizendo assim, pastor, eu queria ter dinheiro, eu queria ter uma fé, sabe, para poder ajudar, para poder fazer, para dar um carro para minha sogra, para abençoar o irmão, para fazer isso, para fazer aquilo. Pastor, eu queria ter fé para orar para um canceroso. Eu queria... Quem aqui sofre dor de cabeça? Às vezes tem dor de cabeça. Levanta a mão. Pronto.
Por que em vez de você falar assim, ó, eu vou orar para minha dor de cabeça passar? A gente não faz isso, sabe o que a gente faz? A gente procura um analgésico. Alguém tem Anador aí? Alguém tem algum remédio para dor de cabeça? Por que você vai pedir um remédio para dor de cabeça se você pode orar e repreender essa dor de cabeça? Mas a gente não faz. E eu sempre uso o exemplo aqui da Maria Eduarda, minha filha de 19 anos. Maria Eduarda, quando ela era criança... Fica aí, Antônio. Estátua. Maria Eduarda, quando era criança, ela falava assim para mim: pai, eu quero uma boneca. E aí eu dizia para ela assim: filha, vamos orar para que Deus abra uma porta para que você ganhe uma boneca. Eu podia dar uma boneca para ela? É claro que eu podia. Mas eu ensinava ela a orar, eu ensinava ela a buscar em Deus. E aí eu dizia para ela: vamos orar. Que boneca que você quer? Pai, eu quero uma Barbie. Como que é a boneca? Eu quero uma boneca assim, assim, assim. Então vamos orar. E aí nós orávamos. Passava uma semana, 10 dias, eu ia lá e comprava a boneca. Chegava para ela e falava assim: aqui, ó, Maria Eduarda, Deus nos abençoou. Papai comprou a boneca e agora o papai pode te dar uma boneca. E ela ficava feliz, ficava alegre. E aí, o que eu acostumei ela a fazer? A orar, a buscar a Deus. E aí, todas as vezes que o Eduardo estava com febre, com dor, o Eduardo estava sentindo alguma coisa, ela corria para mim e falava assim: papai, ora por mim que eu estou com dor de cabeça. E aí eu orava com ela, e impressionante, irmãos, impressionante, eu orava com ela. Passava 5 minutos, ela dizia assim: e aí, Maria Eduarda? Pai, passou. Mas o que aconteceu com Maria Eduarda? Maria Eduarda cresceu. E agora a Maria Eduarda está com 13 anos. E agora vem a primeira cólica menstrual dela. Pai, olha a conversa. Pai, passa na farmácia, compra um remédio para cólica, que eu estou com cólica. Eu disse para ela: Maria Eduarda, os tempos mudaram. O que foi, pai? Você cresceu e agora você não depende mais do pai. Você entendeu que o dinheiro compra tudo, né? Você entendeu que Deus não é mais suficiente para curar você. Lembra quando você pedia para me orar para você por dor de cabeça? Por que eu não posso orar agora pela sua cólica menstrual? Agora nós viajamos esses dias, nós fomos para Maceió, e lá em Maceió tinha um cara vendendo um negócio que a mulher põe assim, ó, é impressionante. Eu nunca vi um trem daquele, aquilo é um negócio mágico, é um negócio assim, numa bolsa de plástico, e você faz assim, ó, quem já viu aquilo lá? Você só gira um negocinho assim, o negócio já endurece, fica quente. E aí, ela falou: pai, compra esse negócio aqui para mim, pôr na minha cólica menstrual. Mas Eduardo, você não ora mais não? A gente é assim, a gente vai crescendo, e a gente vai deixando a nossa dependência do Espírito Santo. Há uma música muito antiga que diz assim, ó: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Como é que é? E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela torno-me independente e deixo de simplesmente crer. É assim com a gente. A gente começa a crescer, a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter dinheiro, a gente começa a ter habilidade, a gente começa a acreditar nas nossas próprias mãos, e nós deixamos de depender, nós deixamos de confiar, nós deixamos de crer. Você está aí, diga amém. E aí você tem algo pequeno e você diz: Deus, eu quero algo grande. Mas aí, irmão, sabe o que acontece? Deus nunca vai colocar algo grande nas suas mãos. Por quê? Porque a vida cristã é um processo. Pega esse algo aqui e põe lá. Você faz pequeno. E aí o que acontece? Deus vem e te dá algo maior. É um processo.
Fé é um processo de crescimento. Ninguém nasce com uma fé grande. Ninguém nasce, crendo totalmente. E aí o Espírito Santo fala para Antônio: Antônio, entrega isso. Antônio está orando: Senhor, eu quero algo maior. Aí Deus fala para ele: entrega, Antônio. Antônio entrega. E agora o que Deus faz? Dá algo maior. Note que a fé dele está. E agora Antônio vai dizer assim: Senhor, eu quero algo maior. Quando você entregou o pequeno, você teve problema de entregar? Não. Aí você arrumou algo, você ganhou algo maior, não foi? Sim. E agora se Deus falar para você assim: Antônio, dá esse iPhone, você vai ter problema com isso? Não. Não, por quê? Porque ele já teve experiências. Fala comigo, experiências. Fala comigo, experiências. Você nunca vai crescer na sua vida espiritual, na sua fé, na sua empresa, se você não der um passo de ousadia, se você não der um passo de coragem, se você não der um passo de fé. O que é fé? Fé é uma convicção. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E agora Deus ia para ele: Antônio, entrega o iPhone. Entrega o iPhone. O que Deus tem preparado para o Antônio agora? Algo maior. É assim. E aí, se Deus falar assim: Antônio, entrega o iPad, o Antônio vai ficar segurando? Não, sabe por quê? Porque agora ele está esperando uma TV de 75 polegadas. Sabe quando que o Antônio vai ter problema de entregar uma TV de 75 polegadas, de dar um carro de oferta? Nunca, sabe por quê? Porque a fé dele está sendo dia após dia provada e ele está sendo aprovado. E lá Tiago vai dizer assim, que a sua fé é aprovada. Obrigado, Antônio. Sabe, irmãos, eu preciso que você entenda nessa noite que tudo é possível. Fala comigo, tudo é possível. Então, eu preciso que você entenda que a fé bíblica, ela também tem que ser racional, tem que ser prática, consciente e ativa. Fala, minha fé tem que ser racional. Claro, irmãos, porque uma fé que não é racional, preste atenção. As pessoas falam assim: mas pastor, por que a fé tem que ser racional? Escuta o que eu vou te dizer. O que Deus fala com você tem que passar pela sua alma. O homem é espírito, alma e corpo. Deus fala no seu espírito, mas essa palavra precisa passar pela sua alma. Fala comigo, pela minha alma. E aí é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que há uma guerra entre a carne e o espírito. Por quê? Porque Deus manda você fazer uma coisa, mas a sua alma não quer. Quem aqui tem carro? Pronto. Então, se o Espírito Santo dissesse para você assim, o Wellington não vou falar porque o Wellington ele dá. Ele não tem problema com isso. Quem tem carro aí? Quem levanta a mão? Pronto. Pronto. Vamos pegar o Adalberto, que acabou de comprar um BYD elétrico e está todo feliz, gastando R$30 por dia andando de BYD. O Espírito Santo fala para você assim, ó, pega seu carro e dá de oferta. Sabe o que a alma dele vai falar? Vai dizer assim, mas espera aí, e amanhã, como que você vai trabalhar? E embora, como você vai embora hoje? Sabe, às vezes você está lá no seu vizinho, o seu vizinho está com câncer em estado terminal. Você sabe disso.
Mas como você nunca orou por alguém que tinha uma dor de cabeça, você não vai ter coragem de orar por alguém que está canceroso em estado terminal. Sabe quem que você vai chamar? O pastor. Não, eu vou chamar o pastor aqui para orar por você. Não. Quem tem que orar pelaquela pessoa que está em câncer em estado terminal tem que ser você. Ah, o seu vizinho está com problema no casamento. E aí você diz assim, mas eu também estou com problema no casamento. Como que eu vou ajudar alguém que está com problema no casamento, se eu também estou com problema no casamento? A vida cristã é assim. Enquanto você ajuda uns, Deus vai te ajudando. Enquanto você vai fazendo para alguns, Deus vai fazendo por você. Ou você acha que várias vezes, eu já não subi nesse altar aqui dizendo assim, irmãos, Deus vai prover na sua vida. E lá em casa não tinha nada para comer. Várias vezes. Ou você acha que eu sempre subi aqui dizendo assim, irmãos, hoje eu posso afirmar para você que meu casamento, se eu pôr ele numa escala de 0 a 10, meu casamento é 9. 9. Por causa de mim, tá, irmãos? Fique bem claro isso. Mas, ou você acha que o meu casamento sempre foi uma bênção? Não. Às vezes eu ia aconselhar as pessoas, e quem trabalha com casais aí sabe. Eu ia aconselhar a pessoa que estava tendo o mesmo problema que eu. Aí sabe o que eu falava para aquele varão? Falava assim, varão, você tem que ter mais paciência com a sua esposa. Sabe o que eu falava para aquele varão? Varão, sua mulher é gato, você é tubarão, você tem que desacelerar sua vida. Você tem que largar o iPhone quando você chega na sua casa. Você tem que largar o celular, você tem que dar atenção para sua esposa. Aquilo que eu estava falando para ele, era aquilo que eu precisava fazer. E aí sabe o que acontecia comigo? A minha fé ia crescendo. Pastor, o que tudo isso tem a ver com fé? Tem a ver, meu irmão? Tem a ver muito, sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que a gente precisa desenvolver a nossa vida espiritual. A gente precisa desenvolver a nossa fé. E a nossa vida espiritual, ela só se desenvolve se nós tivermos experiências. Experiências. Agora, escuta o que eu vou te dizer aqui. Não espere você ser grande para você ter uma experiência com Deus. Não espere você ter R$1 milhão na conta para você dar uma viagem de férias para alguém. Não espere você ter, superpoder do He-Man. Agora eu sou poderoso, agora eu vou ajudar. Não espere. Comece pequeno. Comece. Olha o que Jesus disse, aquele que dá um copo de água para um profeta, recebe galardão de profeta. Pastor, eu quero ter uma fé grande. Comece com uma fé pequena. Comece fazendo as pequenas coisas. Comece fazendo aquilo que você não dá conta, aquilo que você não pode, aquilo que está fora do seu alcance. Olha o que o profeta disse para aquela mulher viúva. Eu só tenho um pouquinho de farinha na minha panela e um pouquinho de azeite na minha botija. Ele falou, vai lá, faz o bolo para mim. Às vezes, irmãos, nós vamos amanhecer, sabe como? Sem ânimo. Não é todo dia que você amanhece bem. Não é todo dia que você amanhece empolgado, motivado, animado. Agora eu vou para cima. Não é todo dia. Mas é nesse dia que você está falando assim, eu não sou nada, eu estou quebrado, eu estou desanimado. Pode ter certeza que é nesse dia que Deus vai te usar, é nesse dia que Deus vai fazer coisa, é nesse dia que Deus vai abrir porta, é nesse dia que Deus vai te conectar a pessoas. Ei, entenda uma coisa, não é por você, é pelo Espírito de Deus, é pela unção de Deus, é pela graça de Deus. Aquele homem chega desesperado para Jesus e diz, Jesus, o Senhor pode fazer. Jesus falou assim, se você crê, tudo é possível ao que crê. Sabe, eu quero te ensinar aqui, além do que eu já te ensinei, 3 princípios poderosos com relação à fé.
Se tu podes crer, primeiro, fé exige atitude. Fala comigo, fé exige. Fala comigo, fala, fé exige atitude. Além do desespero, além da dificuldade, além das lutas, fé exige atitude. Jesus vira para esse homem e fala assim, se você crê, tudo é possível que crê. Jesus vira para o paralítico e diz, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus diz para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Vai lá, faz o bolo para mim e eu vou comer. Fé exige atitude, no mínimo de crer. Aquele homem já estava cansado, sabe? Já havia falado com os discípulos, com um monte de gente, e agora ele chega para Jesus. Ele podia ter desistido, ele podia ter largado a mão, ele podia ter ido embora, mas não tem jeito. Ele chega para Jesus e ainda fala para Jesus assim, ó, Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Está escrito no texto lá, você pode ler. Deixa eu dizer algo para você, fé não exige perfeição. Fé não exige, às vezes, você crer. Uai, pastor, como é isso? A Bíblia diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você for ler o texto da mulher viúva e Elias, depois eu te aconselho você a ler o texto todo. A Bíblia diz que aquela mulher vai lá e prepara o pão, traz para Elias, e Elias come com ela. Passa alguns dias, o filho dela morre. O filho dela o quê? Morre. Aí ela vai lá e chama Elias e fala assim, meu filho morreu. Elias vai lá e ora pelo filho dela. E o menino ressuscita. Fala glória a Deus. E agora ela vira para Elias e diz assim, agora eu creio que tu és profeta, e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Está escrito no texto. Hoje não é pregação, tá? Hoje é uma aula, tá bom? Tá bom? Tá bom, irmãos? Aquela mulher viveu uma multiplicação na casa dela, a farinha multiplicou, o azeite multiplicou, não porque ela creu, mas porque ela obedeceu. Então a fé, ela exige de mim e de você atitude. Como que Deus vai abrir uma porta se você não anda? Como que Deus vai fazer algo se você não se move? Fé não é ficar sentado esperando Deus fazer. Fé não é ficar sentado esperando, sabe, o anjo descer do céu e abrir uma porta para você. Não é isso. Deus fala para Noé assim, ó, Noé, eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. Vai sair água debaixo da terra, vai sair água do céu, vai inundar toda a cidade, vai inundar toda a terra, vai matar todo mundo e você vai construir uma arca. E Noé vira para Deus e fala assim, o que é a arca? A arca é, Noé, uma canoa bem grande. E vai chover. Como é esse negócio de chuva? Como que é esse negócio de inundar? Sabe o que Noé faz? Noé simplesmente vai lá e começa a construir uma arca. Atitude. A fé exige uma atitude, porque Noé foi lá e fez, Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Vocês estão aí, irmãos? Vocês estão aí? Diga glória a Deus. Fé racional é quando, mesmo com medo, mesmo às vezes sem crer, mesmo às vezes sem acreditar, mesmo às vezes sem, sabe, confiar, eu tenho uma atitude e vou, e escolho obedecer. Segunda coisa que eu quero te ensinar nessa noite. Fé exige comportamento
alinhado com a palavra. Diga comigo, fé exige comportamento alinhado com a palavra. Tiago vai dizer lá em Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, ela é morta. Eu vou dizer novamente. Você diz que tem fé, mas se a sua fé não tiver obras, não é fé. É morta. Ou seja, aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, as coisas precisam estar acontecendo na minha vida. Se a Vinho Novo é um lugar de gente feliz, você não pode ser alguém triste. Se eu prego que Deus abre portas financeiras, eu não posso andar num carro caindo os pedaços. Se eu digo que Deus é dono do ouro e da prata, eu não posso viver mendigando. Se eu prego que Jesus cura, eu preciso orar com as pessoas, elas precisam ser curadas. Se eu prego aqui na igreja que mulher estéril vai engravidar, aqui na igreja as mulheres estéreis precisam engravidar. Tem alguma aí que não podia ter filhos e ficou grávida? Aqui, tem uma aqui. Tem várias, na verdade. Teve uma mulher que mora em Roma. Em Roma. Ela ficou sabendo que eu oro pelas mulheres e elas ficam grávidas. Ela falou assim, eu vou pagar a passagem do senhor e da sua esposa. O senhor vai vir aqui em Roma orar por mim. Tem 12 anos que eu estou tentando engravidar e não consigo. E os médicos já me desistiu. Sabe o que eu falei para ela? Eu não vou não, eu tenho medo. Se eu for ir, você pagar a passagem, eu for ir orar por você e Deus não engravidar. Eu disse isso? Não. Eu falei, manda a passagem, irmã. Vou para Roma. Quem tem fé, vai a Roma. O nome dela é Ilma Mibeli. Você pode pesquisar no Facebook. Ilma Mibeli. Eu orei com ela, fomos para lá, eu e meu bem. Ficamos na casa dela, comemos, saímos. Foi tão ruim, porque eu fui para Roma, e eu fui jantar de noite, ela não podia sair comigo, e eu fui jantar. Aí nós abrimos o cardápio, não entendia nada, tudo em... Roma é francês, fala em francês? Hã? Italiano. Aí, tudo em italiano, e eu falei, bem, vamos pedir uma massa, vamos pedir um macarrão. E ela falou, não, eu queria comer uma coisa diferente. Aí nós vimos um prato, fui lá, pedimos. Quando chegou o prato, era rim de boi. Podre. Eu falei assim, não quero, pode levar para lá, eu quero pasta. Mas enfim, fui para Roma, orei com ela, ela engravidou do primeiro e engravidou do segundo. Poxa vida, pastor, a fé exige um comportamento. Aquilo que você ouve de Deus tem que ter resultados na sua vida. Aquilo que você fala tem que ter resultados. A fé exige um comportamento. Não adianta você dizer que crê se o seu comportamento nega a fé. Ah, pastor, ora por mim. Você crê, irmão? Ah, pastor, é tão difícil, né? Eu não sei. Se você que quer não sabe, imagine eu. A fé racional é aquela que ouve a palavra e obedece, mesmo sem ver os resultados imediatos. Olha o que Deus fala para Abraão. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, vai lá no monte, mata ele, parte, porque o sacrifício na época era feito assim, ó. Você partia o animal no meio, depois você partia ele no meio, juntava as partes umas com a outra, tacava fogo. Porque a oferta, você pensa que você vem aqui, dinheiro, e você pensa que isso é a sua oferta. Ok, isso é a sua oferta. Mas a sua oferta aqui no altar, ela gera uma fumaça. É por isso que você vai ver na Bíblia que Deus, Ele
a sua oferta tem que ser com cheiro suave, agradável. Vai para o instituto que você vai aprender. Paulo vai dizer assim, ó, aqui tem homens que recebem a sua oferta. Paulo não, o autor de Hebreus. Aqui tem homens que recebem a sua oferta, mas lá em cima tem aquele que realmente cheira a sua oferta. A sua oferta é cheirosa ou é fedida? O que é isso, pastor? Vai para o instituto. Aí Abraão pega a criança, sobe com ela para o monte. Só que antes de subir para o monte, Abraão fala assim para os moços, para os empregados dele: fiquem aqui, eu e o menino subiremos, adoraremos, e depois de adorar, desceremos e voltaremos. Uau! Que fé é essa? Uma fé alinhada à palavra, um comportamento alinhado à palavra. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 11, que Abraão cria que Deus era poderoso até, diz o texto, até para ressuscitar o menino das cinzas. Então Abraão não pensa duas vezes, ele vai lá e vai lá. Chega lá na hora de matar o menino, Deus fala assim: Abraão, não mates o menino, que agora... Por que agora? Deus não é onipotente, onisciente, onipresente? Deus não sabia? Ué, agora Deus ia para Abraão e fala assim: não mates o menino, porque agora eu sei. Mas por que agora eu sei? Porque não adianta você falar que crê. Deus quer ver o seu comportamento. Deus quer ver a sua atitude. E olha o que eu vou te falar, Deus nunca vai começar te exigindo algo grande, porque a Bíblia vai dizer que aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Então Deus nunca vai te pedir algo grande, Ele sempre vai começar com algo pequeno. Ele sempre vai começar com algo escasso. Ele sempre vai começar na hora que você não tem, na hora que você não dá conta, na hora que você acha que você não pode, na hora que você pensa que você não vai conseguir. É nessa hora que Ele vai começar a provar a sua fé. Então não fique esperando algo grande, não fique esperando. Quem crê de verdade se comporta como quem já recebeu. Eu vou dizer novamente. Quem crê de verdade se comporta como quem já recebeu. E por último, para nós ir embora. Fé tem a ver com convicção, não com ilusão. Anota aí. Eu fico vendo os irmãos aqui na frente anotar, e eu fico esperando eles anotar para mim continuar pregando, porque eu acho isso aqui maravilhoso, os irmãos anotarem. Eles estão de parabéns. Então, vou dizer novamente, fé tem a ver com convicção, não com ilusão. E de manhã eu falei aqui sobre político. Sabe na época da política que o seu amigo sai para vereador, sai para prefeito, sai para deputado, ele fala para você assim: não, cara, vota em mim que eu vou ganhar. Isso não é fé, isso é ilusão. O cara não tem 10 votos, tem gente que nem nele vota. Então, o cara é iludido. Gente, tem mulher que fala assim para mim: pastor, ora por mim, que eu quero um príncipe encantado. Eu falo: irmã, nem esse cabelo você penteia. Como que você quer um príncipe encantado? Você não penteia esse cabelo, você não passa um batom, você não põe um brinco, você não põe uma roupa bonita. Está com frio, irmão Luiz? Está frio aí, não? Está frio, né? É por isso que vocês estão quietinhos, né? Antônio, não pode deixar mais... Não, pode ficar quieto aí, eu estou terminando já. No culto que vem não deixa mais. Está com quantos? Com 18? 23? 17? Você quer disso? Você quer matar o irmão de frio mesmo, né? Sabe o que é? Que eu vejo esses adolescentes ir para a escola de moletom, de capuz. Eu quero que vocês venham para a igreja também, tudo bonito. É porque tem gente
tem que vir para a igreja bonito. Olha como é que eu estou bonito. Não, bonito não, eu sou bonito. Hoje a irmã falou para mim assim, nossa pastor, o senhor está arrumadinho, né? Eu falei, arrumadinho Não, ela falou assim, o senhor está bonitinho. Eu falei, bonitinho é um feio e arrumadinho, irmã. Eu estou bonito. Então eu quero que os irmãos venham para a igreja bonito, né? Onde que eu estava mesmo? Então, aí o político, aí o cara está iludido, a irmã está iludida, o irmão está iludido. Ei, irmão, fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Fé racional não é uma emoção momentânea, é uma certeza firme e constante, é confiar, mesmo quando os sintomas continuam. Meu irmão, eu não falei de manhã, deixa eu falar um negócio para vocês. José foi governador no Egito. Antes de morrer, ele falou assim para os irmãos, quando eu morrer, eu quero que vocês me enterram na cidade dos meus pais. Me enterra lá em Jerusalém. Pergunta por quê? Não, pergunta por quê? Por que José está na galeria dos heróis da fé? Se José não fez nada de extraordinário. José está na galeria dos heróis da fé. Talvez você nunca percebeu isso. Mas José acreditava tanto na promessa de um dia o Messias vir. Ele acreditava tanto que ele pediu para ser enterrado na cidade dos seus pais. Sabe por quê? Para que quando viesse o arrebatamento, ele seria um dos primeiros a ver com os olhos da fé, ou com os olhos naturais, o Cristo ressuscitado. Sabe, irmãos? Então eu preciso que você entenda que nós precisamos ter convicção. Convicção. Se eu pegar esse relógio aqui, para qualquer um de vocês, e tacar ele daqui para aí, você tem convicção que ele vai chegar? Sim ou não? É lógico. Não? Se eu tacar, ele não vai chegar aí no céu? Então, a mesma convicção que você tem. Às vezes a gente olha para o filho da gente e fala assim, esse menino tem que fazer um DNA. DNA, rapaz, você é a cara do seu pai. Aí, DNA é cuspido e escarrado, não tem nem como negar. Você tem uma convicção. Convicção. Qual é a convicção que você tem? Qual é a convicção que você tem? Pode vir. Essa você tem que anotar para você postar no Facebook. Fé racional não é cega, ela é convicta. Ela enxerga o invisível, porque está baseada na verdade eterna de Deus. Tem muita gente que é cego, né? Tem gente que diz que o amor é cego, não é verdade? O amor é cego, aí, ó, aí. Amor é cego. Olha a pastora Michele, eu falei da pele do pastor. Vocês viram que minha pele está bonita hoje? Ontem eu fiz botox, fiz um monte de coisa, fio e negócio aí que a irmã lá fez. Mas aí eu falei assim, nossa, pastor Júnior, está com a pele bonita. A pastora Michele, mas ele é lindo, a pele dele. O amor é cego, irmãos. O amor é cego, mas a fé não pode ser cega. Diga para o seu irmão, a fé não pode ser cega. Amém, irmãos? E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Hoje, Deus está te chamando para viver uma fé ativa, consciente e transformadora. Uma fé que pensa, mas também uma fé que decide e uma fé que age. A fé que muda a sua vida, sabe? Mas também começa mudando os seus comportamentos. E eu declaro, eu profetizo que as suas experiências vão levar você a cada dia a crescer, a viver uma vida de fé, a receber pela fé, a caminhar pela fé e a desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida também pela fé. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor. Eu quero fazer só mais uma oração, não vou demorar. Tem alguém nessa noite que quer dar um passo de fé? Qual é o passo, pastor? Entregando sua vida para Jesus. Sabe, entregando sua vida para Jesus. Ou reconciliando. Pastor, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero reconciliar. Eu quero, sabe, tomar uma decisão de fé nessa noite.
e mudar a minha vida. Tem alguém? Levante sua mão e eu vou orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém? Vem aqui, eu quero orar por vocês. Tem mais alguém? Mais alguém? Sabe, a decisão é minha. Não, ela é sua. Ela é sua. Ela é sua. Tem mais alguém? Eu não vou demorar. Esse irmão quer comer a janta que você vai pagar para ele aí. Não? Então vamos orar para eles. Estenda as tuas mãos para cá, você que está aí atrás. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida dos teus filhos. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Que o Senhor possa ministrar sobre a vida deles neste momento. E que a cada dia a tua boa e poderosa mão seja com eles. Que eles possam caminhar na tua direção, debaixo da tua palavra, da tua obediência. E eles possam conquistar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu oro, eu os abençoo, declarando que a cada dia a tua boa e poderosa mão seja com eles, trazendo paz, alegria, trazendo unção, graça e favor de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí?